gente! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana. Eu sou o Johnny. E esse é o canal Família Quilombo. A gente estava aqui, Dionísio e eu, conversando e pensando que a gente fala tanto de sexualidade e que a gente nunca veio aqui falar com vocês a respeito de sexualidade. Inclusive na nossa rede, a gente quase não fala de sexualidade, Não, né? É um tema recorrente nas nossas conversas. Sim. A gente tem buscado olhar muito para a nossa sexualidade individual e o sexo. como casal, mas a gente não fala isso com vocês, gente. Por que não fala? Porque é um assunto muito mal resolvido entre a gente. Vamos fazer um resgate. Pra quem não conhece a gente lá do começo, quem conhece já sabe, né, o rolê. Né? Mas quem não conhece a gente do começo, o Johnny e eu, a gente se reencontrou na igreja. O Johnny era um moço bonzinho, muito bonzinho, fofo. Bonzinho. Daquele que colocava a mão na nossa cintura e não tirava nunca mais. Falava, que hora que vai tirar a mão da cintura? Não tirava. E eu era a moça que já tinha sido casada, já tinha tido filho e que minha mãe ensinou pra mim lá na adolescência, beijo mãe, porque era que ela tinha condições de ensinar, se eu não me comportasse direitinho, não fizesse cara de virgem, que os homens iam se aproximar de mim só pra aquele negócio. Para aquilo. Aquele negócio que era o quê? Um monstro bipeludo que vinha comia gente, literalmente. Então, como vocês podem ver, nossa sexualidade já foi construída individual e como casal de uma forma completamente torta, né? Era basicamente isso. E aí, Jones e eu, a gente teve que passar por todo um processo pra gente lidar com isso. Acho que por isso a gente não vinha falar, né? Sim, porque sim. era algo que pra gente tava muito mal resolvido. É isso, acho que não tinha muitas conversas a respeito. Sim. Né? Não tinha muitas ações a respeito, durante muito tempo a gente foi empurrando com a barriga e dentro da falta de referência estava tudo muito bem, tudo muito bom, né? Durante muito tempo, né? Sim, vamos fazer uma pausa. Olha aqui no meu olho. Quem tá se reconhecendo aí, já coloca aqui. Já coloca eu aqui no comentário. Eu sei que tem um monte de gente, um monte de casal, trisal, pessoas que vivem sozinhas mesmo, sem Sim. relacionamento afetivo e que também deixaram esse assunto, a sexualidade e o sexo ali de lado, sabe? Na Ali gaveta. coloca no armário ou na gaveta e tranca e não olha pra isso. Nosso convite pra vocês é, vamos tirar do armário agora? Vamos olhar? Vamos olhar? Partiu? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. A vida do casal não é fácil. Agora me diz, por que a gente começou a olhar pra isso? Primeiro foi uma demanda das crianças, né? Criança crescendo, gente. A gente fez Filhos. um vídeo. Filhas. A gente fez um vídeo que não sei se eu já postou. Se postou, tá aqui o card. Se não postou, vai chegar. A gente fez um vídeo falando a respeito disso, assim. Que a sexualidade das crianças, que a capacidade de sentir do corpo dessas crianças vão evocando a nossa criança. Vai evocando a nossa responsabilidade com o nosso próprio corpo pra tratar dessa relação das crianças com o corpo delas. E a partir dessa demanda a gente tem dois caminhos. Ou você olha pra criança e fala, para com isso, menino! Tira a mão daí! Para de falar com isso! Não fala mais disso! E tranca no quarto. E tranca e prende, fala, nunca mais tá de castigo, sem Não celular. sente nada. Ou a gente acolhe, valida e vai cuidar da nossa sexualidade. Ai, vai olhar pra si e falar, gente, acho que agora... Eu lembro que teve uma vez que eu falei pro Jones que as crianças estavam crescendo e que a gente tinha uma energia sexual que pairava ali e que não descarregava muitas vezes e que eu falava pra ele assim, isso que a gente não descarrega, ele tá aqui. Perambulando pela casa, perambulando na relação, perambulando na hora da nossa briga, que aparecia a nossa raiva, nosso casamento, perambulando. Era uma energia perambulando, né? Sim. Aqui. E aí eu dizia pro Dionísio, eu não quero que essa energia fique perambulando, porque eu acho isso saudável, inclusive pras crianças. A gente precisa destinar a nossa energia sexual para o lugar certo, que é pro nosso próprio corpo e pro nosso corpo Pra relação. pra relação, que é já que a gente tá nessa relação. Sim, sim. Então isso foi algo que evocou essa mudança. Uma outra coisa é que quando Dandara, a Kim sentem o próprio corpo, tem as próprias experiências, a gente precisava estar saudável e maduro para lidar com isso no lugar de pai e de mãe. E aí, quando a gente tem uma criança ferida, a gente não consegue assumir o nosso lugar de adulto. Tem a criança ferida, aí
O lugar de adulto tá prejudicado, gente. A relação tá prejudicada, a relação com as crianças tá prejudicada. Vamos ter que cuidar. E a tendência é seguir o pior caminho possível, né? Sim. Que é bloquear aquilo ao máximo para não olhar, para não ver, para não sentir. Enfim, ó, tira isso daqui porque tá mal resolvido, eu não pude viver minha vida inteira, eu não pude olhar para isso, não é agora que eu vou fazer isso. Mas, gente, pra gente chegar nesse ponto que a gente tá hoje, foi preciso muito sofrimento. Foi muita dor. Foi muito momento de não querer olhar. Foi muita briga, Sim. né? Foi muita... A gente evitava, era um assunto que a gente evitava, inclusive entre a gente. Quando vinha, como era um assunto que não estava no nosso dia a dia, quando vinha em forma de briga, de cobrança. Eu tinha um contador. Quanto dia faz que não transa assim? Estamos sem transar há 2 meses. E um sempre responsabilizando o outro, né? Quando era uma prática da relação, é lógico, por conta das questões individuais de cada um de nós, Sim. que fazia a relação caminhar dessa forma, né? Sim. Só que a gente estava sempre um culpando o outro. Também, você isso, também, você aquilo, lá. Enfim, qualquer coisa era motivo para culpar, né? Então, a gente não conseguia viver e a gente tá para além do ato sexual, para além da intimidade, se relacionar como casal, Se tocar. tá perto, se tocar, se beijar, aquela coisa toda, durante um momento não existiu, porque era só uma relação administrativa de cuidar de filho, de cuidar da casa, de trabalhar, enfim, gastar todas as energias, inclusive a energia sexual, nessas outras coisas, né? Nesses outros afazeres. E aí, gente, teve um momento de mudança de chave, mas isso não se deu em casal. Essa mudança foi primeiro pra mim. Eu olhei pra isso, eu olhei pra minha relação com o meu corpo e aí chegou num momento que eu virei pro Jones e falei assim, eu tenho uma questão comigo, com a minha própria sexualidade, com o meu corpo, com o meu sentir. Você tem uma questão com você, com a sua própria sexualidade, com o seu corpo. E nós temos uma questão que é nossa, que foi do nosso encontro, ou do nosso não encontro. Nosso desencontro há 21 anos. Né? Não tinha 21 anos ainda, mas assim, há muito tempo, né? Já tinha 15 anos de casado. Sim, sim. E aí, a gente... O que eu fiz? Primeiro, era um convite incessante de vamos olhar pra isso, até que eu cheguei, e eu acho que isso é legal, porque a gente entender que mesmo estando num casal, a gente não é uma extensão do outro. A gente não é o outro. E aí, chegou uma hora que eu falei, gente, ao invés de ficar incessantemente chamando essa pessoa pra vir comigo olhar pra uma questão que eu nem sei qual é, eu vou olhar sozinha. E aí, eu fui buscar tanto o processo terapêutico convencional, que é o que eu já tô, né? Eu faço terapia há muitos anos, mas também experiências corporais de terapia, né? Experiências que envolviam toque no meu corpo, pra que eu pudesse revisitar essas experiências sensoriais que foram tão negativas, olhar pra elas e dissipá-la aos poucos. E a partir daí, quando eu vi essa mulher se transformando e em contato com o próprio corpo, com o próprio prazer e tal, eu falei, eita, nós, tô ficando mais pra trás ainda, né? Como todo bom homem hétero, cis e tal, eu já tava na minha ali, já não falava, já tava só reproduzia o que tava ali. E acho que também com um agravante, ainda vou falar aqui especificamente sobre isso, mas um grande agravante, que era o consumo de pornografia, que a longo prazo vai trazendo alguns problemas para os homens, e a gente aprende, a gente precisa falar sobre isso, porque a gente aprende o sexo e a sexualidade através da pornografia. Isso é um dano, traz danos assim enormes. Então tinha tudo isso, eu tava com todos esses prejuízos e os problemas da relação e tal, e ainda de repente eu olho pro lado e vejo uma mulher que tá olhando pro próprio corpo, que tá olhando pro próprio processo e voando. Ou eu saio correndo, vou comprar cigarro, não volto nunca mais. E mais uma vez, lembra lá das crianças que trazem e tal, e você é obrigado a olhar pra isso? Mais uma vez eu fui obrigado a falar, opa, vamos fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pensar, primeiro admitir, perceber que tinha alguma coisa errada comigo, que o meu não caminhar em vários sentidos da vida, mas pensando inclusive sexualmente, tinha muito a ver com a minha história, e aí eu tive que revisitar essa história, admitir algumas coisas, me perdoar por algumas coisas, me aceitar e a partir daí fazer um movimento diferente. E aí fui no mesmo caminho da Adriana, procurar terapias, que já tinha minha terapia convencional e comecei a levar isso para terapia, também já faço terapia há algum tempo, e trazer também essas terapias que movimentam o corpo, que tem o toque, que trazem registros
para o meu corpo diferentes, registros prazerosos, registros que me trazem memórias positivas, que trazem memórias positivas para o corpo, não aqui para a cabeça. E aí, a partir daí, eu acho que a gente foi conseguindo ressignificar tudo isso, né? Sim. E a gente foi conseguindo se encontrar e caminhar junto. Todo um processo que ainda está em andamento, né? Mas tem sido um processo muito interessante, muito bacana e muito gostoso também, né? Eu ia te perguntar justamente isso. Você acha que a gente tá resolvido? Gente, já tudo resolvido, tá tudo bem. Talvez a nossa existência acabe e a gente não esteja resolvido plenamente. É exatamente isso. Mas a gente tá disposto, assim. E eu acho que amor também é sobre isso, né? Quando a gente fala da nossa relação, do nosso afeto, do nosso cuidado, da nossa vontade de ficar junto, também passa por essa disposição, essa disponibilidade para se olhar. Então eu tenho um movimento quando eu me olho, eu também tô olhando, quando eu me cuido, eu também tô cuidando dessa família, eu também tô cuidando dessa relação, eu também tô cuidando da minha experiência de maternidade. Quando eu me olho, quando eu me cuido, quando eu tenho um corpo potente, quando eu tenho um corpo que goza, eu também estou olhando para esse contexto no qual eu vivo, né? Eu tô fazendo um contexto mais saudável. Quando você se sente pleno, feliz, não tem como você não emanar isso, né? Sim. E não tem como isso não atingir quem tá ao seu redor, quem tá do seu lado, seja a sua companheira, seja suas crianças, seja, enfim. Ali, eu acho que isso é meio que automático. E o que tem de bonito nessa nossa história é que Jones e eu, nessa busca pela potência do próprio corpo, a gente não se vê como extensão do outro, né? A gente se vê como duas pessoas completas. A gente não tá fazendo nada para que a gente se complete na relação, né? Para que a nossa relação seja mais completa. Nossa relação existe, ela é como é, mas formada por duas pessoas adultas e completas, que estão buscando o seu próprio processo e que tem momentos de encontro, de ficar juntinho, e tem momentos de separação, de viver aqui, de voltar de novo, e assim a gente vai vivendo e vai caminhando. Tropeça, mete a cara no chão. E acho uma coisa importante falar, sem competição também, né? Sim. Sem essa coisa de, você tá vivendo isso, eu tô vivendo. Não, eu tô vivendo o que eu tenho pra viver, ela tá vivendo o que ela tem pra viver, e a gente se encontra. E tem sido muito bonito esse encontro. Muito. É isso, pessoal. É isso, né? Se você quiser, né, falar da sua experiência, o que você está fazendo para mudar, você já percebeu isso, não percebeu, coloca aqui, conversa com a gente. Eu acho que é um assunto que é meio espinhoso, mas que é necessário, e que quando a gente começa, a gente deslancha e é gostoso de se falar. Compartilhe com a sua parceira, com o seu parceiro, Sim. com sua parceira e com seus parceiros, e faz essa conversa rolar por aí, porque é extremamente importante falar disso, é corajoso, então vem com coragem mesmo. Se não tiver coragem, vem sem coragem mesmo. Vamos falar sobre isso, vamos fazer chegar mais longe, não é mesmo? E aproveita que vocês vão estar aqui, ó, curte, compartilha, sininho, aquela história de sempre. Aquele like e ajuda a gente a chegar mais longe com esse conteúdo. Beijo, gente. Até o próximo pessoal. vídeo. Tchau, tchau. Tchau.